Perfeito, doutor Ronaldo. O senhor acabou de me dar uma deixa para a primeira pergunta, porque você sabe que o hábito ele é composto por algumas questões. O senhor me deu a deixa para que eu faça a primeira pergunta que chegou aqui para a nossa psicóloga, que é: o que o hábito da Miriane representa na vida da gente, na vida das pessoas? Bom, a gente precisa entender e separar os hábitos, né? Porque existem os bons hábitos e os hábitos que não são bons pra gente. Só que a partir disso a gente precisa perceber também como é que eles afetam a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Então, o hábito representa a nossa vivência. Então, como é que você tem vivido, o que é que você tem feito, quais têm sido suas escolhas e quais têm sido as consequências dessas escolhas, né? As consequências, elas dizem sobre os hábitos. As consequências que você tem representam os hábitos e as escolhas que você teve, né? E a gente precisa separar também e compreender qual é o objetivo de um determinado hábito, começando com a ideia do que é um hábito de fato, né? Um hábito são comportamentos repetitivos. Geralmente, eles começam a partir de algo espontâneo. Então, foi um comportamento espontâneo que, a partir de sua repetição, se tornou algo automático. Então, muitas vezes, um hábito você não pensa muito. Eu gosto de dar o exemplo do escovar os dentes. A gente já sabe que ao acordar de manhã, a gente tem esse hábito. Não precisa muito de tomada de decisão, não precisa muito de escolhas. A gente imediatamente vai e faz isso que já é automático. Mas para se tornar automático, precisou de um início, né? E uma repetição. Então, hábito é tudo aquilo que a gente repete. Inclusive, tem uma pesquisa que vem falar que mais da metade das coisas que a gente faz no nosso dia é oriundo de hábitos. Então, são hábitos que a gente faz que representam a nossa rotina e que representam quem a gente é. Então, basicamente, seria isso. Uau, mais de metade do que fazemos no nosso dia provém de hábitos, ou seja, hábitos repetitivos. Comportamentos repetitivos, e isso aí vai dizer como é que a gente está vivendo, né? Já que é mais da metade, toma muito conta do nosso dia, então, consequentemente, da nossa vida como um todo. Então, a maneira e como é a saúde desses hábitos que vai influenciar no decorrer da nossa vida, na nossa saúde como um todo. E veja que interessante, Gabi, essa fala, essa informação claríssima da Dami aqui com a gente. Veja como isso tem tudo a ver com promoção de saúde, né? A gente tem que entender que os profissionais de saúde estão ali, eles existem para tratar problemas. Mas o processo de ter uma doença, ele começa muito antes dos sinais físicos, da dor, da febre, das dormências, do que quer que seja, do inchaço. Isso começa muito antes. Então, se a gente entender quais são aquelas ações que fazemos sem pensar diariamente, olhe que estarrecedor, olhe que alarmante. Mais da metade do que nós fazemos sem pensar. Nós fazemos de maneira automática. Então, se a nossa saúde vem muito daí, e a gente diz e repete aqui, espero que vocês, após um ano, já tenham entendido que dormir, se alimentar e se exercitar são as três principais, é a tríade vital da saúde. Imagine quanta coisa a gente pode modificar para melhor se a gente entender o que é um hábito ruim para deixar de fazê-lo e o que vem a ser um hábito bom para finalmente iniciar a praticá-lo. Maravilha, Dr. Ronald. Com essa informação, eu tenho mais uma questão para a Damiriane. Como o senhor mesmo falou, dormir bem, comer bem, se alimentar bem é algo que a gente vem falando bastante, até porque é isso, é a base da construção de uma saúde de verdade. Mas a gente pensa o seguinte, muita gente sabe disso, tem consciência disso, mas ela continua sendo incapaz de mudar os hábitos, mesmo tendo a certeza de que isso a beneficiará no médio e longo prazo. Damiriane, o que acontece? Por que a mente humana ela faz isso com as pessoas? Mesmo diante de você saber que aquilo não é bom para você ou que aquilo você não consegue, às vezes, ajustar o seu comportamento. O problema está justamente no que você falou, no médio e no longo prazo.
a recompensa dos nossos bons hábitos, eles vêm no futuro, né? Vem depois de um tempo da prática, desse comportamento ser repetitivo. E quando a gente tem alguns hábitos que não são benéficos, que trazem prejuízos de certa forma, os prejuízos não são tão rápidos, né? Os prejuízos são para frente, na verdade, e os benefícios são naquele momento. Por exemplo, as pessoas sentem mais prazer, mais satisfação quando se alimenta com alguma comida que não é muito saudável, um hambúrguer, uma pizza, né? Envolve questões cerebrais, inclusive, que trazem a sensação de bem-estar, a sensação de prazer. Então, nosso cérebro já faz essa associação. Quando eu me alimentar com esse tipo de alimento, eu vou ter uma sensação de prazer. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Especialmente o cérebro primitivo, que é chamado de sistema límbico, que ele está relacionado com essa sensação de prazer imediata. Então, é mais confortável eu manter um péssimo hábito, tendo uma vantagem ali de satisfação, de sensação de prazer, do que movimentar isso e iniciar com um hábito bom, sendo que eu só vou ter o retorno disso lá na frente, né? Eu vou ter uma movimentação, vou sair da zona de conforto, que não é nada confortável, é só conhecida, e só vou ter o resultado disso lá na frente. Muitas pessoas percebem isso, a gente percebe porque tem uma relação neurológica aí, né? E aí prefere continuar com os mesmos péssimos hábitos em decorrência das vantagens. Porque tem vantagem. É uma vantagem que vai se transformar em prejuízo lá na frente, mas é uma vantagem. E aí a pessoa percebe que, como algo satisfatório, é melhor manter assim, porém o precipício vai chegar, né? Pode não chegar imediatamente, mas vai chegar. Então, nossa mente carrega essa preguiça do nosso cérebro Sim. primitivo. E é interessante porque essa questão que você traz do prazer imediato, né? Muitas vezes o prazer imediato, ele tá numa comida gostosa, Sim. que a indústria alimentícia certamente sabe bem e Tem se esse apropria conhecimento. muito bem disso e faz alimentos cada vez com mais sabor e menos nutrientes para que você precise mais e mais deles. Ou mesmo a preguiça de exercícios físicos, porque ficar sentadinho no sofá é muito mais... assim, aquela questão do conforto imediato, mesmo sabendo que isso pode gerar no futuro algo ruim. Tem uma vantagem, Uma né? vantagem Tem- no imediato, Tem uma né? recompensa de você Tem. estar ali Interessante, descansando, né? Tem um lado interessante. bom. Agora, Gabi, me permita aqui só fazer uma defesa da mente humana, né? Pra não parecer... ela não é de todo mundo. Não parecer que a nossa mente é tão vilã É só pra gente assim. conseguir um controle melhor dela. Isso é importante. Claro. Tô brincando aqui, mas enfim. Gente, por que é importante? Por que parece que falar sobre isso é meio que viajar na maionese? Seria melhor o Dr. Ronald e a Gabi estar aqui falando sobre qual remédio tomar, qual remédio evitar, né? De novo, quando vocês estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo e querendo que a gente dê respostas mais prontas para soluções mais pontuais, mais específicas, como eu falei, que vacina tomar, que remédio não tomar, isso é o seu cérebro, é a nossa mente querendo o caminho mais curto. E buscar o caminho mais curto é necessário, porque pense o seguinte, a Dami falou que mais da metade dos atos do nosso dia a dia são automáticos, são habituais, né? São repetições de atos. Tente imaginar que você... desde escovar os dentes, até calçar o sapato, botar a roupa, se alimentar, ter o seu de jejum, pegar, se dirigir ao seu trabalho. Se você tivesse que pensar isso detalhadamente, todos esses pontos, você ficaria louco. Então, a mente do ser humano, isso é uma adaptação aos novos tempos, a gente cada vez mais delega ou atribui ações cada vez mais importantes ao hábito, a fazer sem pensar. Sabe um exemplo muito bacana, Gabi, para que nossos ouvintes, nossos internautas entendam o que é o hábito? Pensem no exemplo do sonambulismo. Vocês sabem o que é uma pessoa sonâmbula? Esse termo acho que é um pouco comum, né? Não sei se você conhece, se alguém na sua família
anda dormindo, se vai até a cozinha, se abre a geladeira, se vai até o banheiro e depois não se lembra. Isso é um ato ou é uma situação relativamente comum, não é tão raro assim. É motivo de filmes, motivo de histórias, até assusta um pouco as pessoas, porque quem tem um parente sonâmbulo que anda dormindo pensa assim, meu Deus, essa pessoa vai cair da janela, essa pessoa vai fazer algo perigoso. E, na verdade, o sonâmbulo, por mais que ele está agindo ali sem a consciência, normalmente ele não se envolve em perigos que não se envolveria acordado. Então, o sonambulismo não é tão perigoso assim. Merece, obviamente, um diagnóstico, um acompanhamento. Mas por que eu trago essa história? Gente, o sonâmbulo ou o sonambulismo, andar dormindo, nada mais é do que a parte do seu cérebro que cuida de ações habituais em atividade, mesmo que você esteja dormindo. Olha que louco! Você consegue... Há relatos de pessoas... Eu nunca conheci alguém assim nesse nível de sonambulismo, mas há relato de pessoas que dirigem, que saem de casa, que entram no carro, que ligam o carro, se deslocam sem provocar acidente, certo? E simplesmente não lembra do que fizeram. Então, isso é uma prova de que a nossa mente, sim, pode agir de maneira complexa, completa, multifuncional, sem o domínio da consciência. A pergunta é: como estão, ou em que nível está ações relacionadas ao cuidado do sono, ao cuidado com a alimentação e ao cuidado com a atividade física, partindo do princípio que você já entendeu que isso é importante. Isso está no nível consciente ou está no nível inconsciente? Está no nível habitual ou está no nível que você está pensando para fazer? Então, se esses hábitos forem ruins, e você já entendeu que hábitos ruins levam à saúde ruim, é a hora de pensarmos sobre isso e mudarmos.